Olá! Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Qualidade Sem Limites. Eu sou o professor Roberto Souza e hoje eu vou trocar ideia com você sobre um outro requisito dentro da NBR ISO 9001 na versão 2015. Aproveito para te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você já se inscreva e fique por dentro de todas as novidades que nós trazemos aqui em cada vídeo. Requisito que nós vamos falar hoje é o requisito 8.5.3. Trata sobre a propriedade pertencente a clientes ou provedores externos. Então, esse requisito ele está falando sobre algo que é uma propriedade de um cliente nosso ou de um fornecedor nosso. O texto da norma diz o seguinte: a organização deve tomar cuidado com a propriedade pertencente a cliente ou provedor externo, enquanto estiver sob o controle da organização ou sendo usada pela organização. Então ele está dizendo que nós precisamos, como empresa, tomar cuidado com algo que é propriedade do nosso cliente. Se nós devemos já ter um cuidado com aquilo que é a nossa propriedade, devemos ter um cuidado então maior com aquilo que é a propriedade do nosso cliente. O texto diz: a organização deve identificar, verificar, proteger, salvaguardar propriedade de clientes ou provedores externos provida para uso ou incorporação dos produtos e serviços. Vamos a um exemplo prático. Digamos que eu estou produzindo canetas e o meu cliente ele fornece a tinta que vai dentro dessa caneta. Então eu tenho a produção de todo o corpo da caneta, da tampa da caneta, da tampinha aqui de trás, do canudinho que vai aqui no meio, mas a tinta que vai é o meu cliente quem fornece. Ele diz assim: olha, Roberto, eu quero que você coloque dentro dessa caneta a tinta que eu vou te fornecer. Então, quando essa tinta ela chega aqui na minha empresa, ela é uma propriedade do meu cliente. Então ela precisa ser identificada como propriedade do meu cliente, verificada, quantidade, fazer uma determinada inspeção, protegida, ou seja, ela não pode ser colocada em qualquer lugar e de qualquer forma, e salvaguardada, ou seja, é algo muito importante para nós, porque ela é uma propriedade do meu cliente que será incorporada no produto que eu vou fornecer para ele. O outro parágrafo diz: quando a propriedade de um cliente ou provedor externo for perdida, danificada ou de outra maneira constatada inadequada para uso, a organização deve relatar isto para o cliente ou provedor externo e reter informação documentada do que ocorreu. Ou seja, se durante o uso acontecer de eu perder a tinta, danificar a tinta, ou se eu constato que ela é inadequada para uso, eu preciso informar ao meu cliente. O texto da norma diz que deve relatar, ou seja, fazer um relatório sobre isso, informar ao cliente e reter informação documentada, ou seja, eu devo guardar um registro onde eu comprove que eu estou informando o cliente sobre o que aconteceu e aquilo que será acordado entre eu como fornecedor e o meu cliente. Depois tem uma nota nesse requisito que diz: uma propriedade de cliente ou provedor externo pode incluir material, componente, ferramenta, equipamento, instalações de cliente, propriedade intelectual
ou dados pessoais. Então a propriedade do cliente pode ser a tinta, pode ser uma embalagem, ele pode me mandar as embalagens e pedir, olha, embale nas embalagens que eu estou te mandando. Pode ser uma etiqueta, pode ser N situações, um equipamento, uma máquina onde eu faça o envase da tinta, a instalação do cliente, ou seja, uma ferramenta, qualquer coisa pode aí ser encarada como propriedade do cliente. Por exemplo, se o cliente pede para que eu forneça para ele essa caneta e me mande um projeto de como construir a caneta, esse projeto ele pode ser caracterizado como informação do cliente, ou seja, propriedade do cliente. E eu devo tratar esse desenho, esse projeto, como o requisito 8.5.3 ele determina. Fazendo desta forma, tomando o cuidado com a propriedade do cliente, nós estamos aí aptos ao atendimento desse requisito, estamos conforme o requisito especificado. Valeu? Se você gostou dessa dica, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas e permaneça conosco, porque aqui a qualidade é sem limites.